Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Já vou pedindo para vocês deixarem o like neste vídeo e não se esquecer de fazer aquela visitinha à Loja Assombrada, ok? Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá, não se esquece da visita. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Não é um relato muito longo não, tá, pessoal? É um relato médio talvez, medião. E se chama Cinco Rezadeiras. É um moço, acho que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulano. Eu fiquei muito feliz quando você contou um outro relato que mandei sobre a minha família. O relato que venho contar a vocês agora não é relacionado a mim, mas foi algo vivido e presenciado pela minha chefe. Eu pedi permissão a ela para contar, e caso tenha algum nome, já está trocado. Vamos lá? Vamos! Agora sim o relato. Isso aconteceu no ano de 1978, ano em que a minha chefe tinha 10 anos de idade. A história será contada agora em primeira pessoa, narrada por ela. Para quem não sabe, uma benzedeira ou rezadeira é uma mulher que faz rezas para curar doenças, afastar o mal ou prever o futuro. Uma benzedeira é uma mulher que já nasce com o dom. O mesmo não pode ser cobrado e ele não pode ser cobrado para ajudar ninguém. Tipo, ela não pode cobrar para ajudar, porque é um dom que ela recebeu, é isso. É só chegar na porta da rezadeira com 3 mudas de pinhão roxo, frescas e bem abertas, que a rezadeira faz o seu trabalho. É um costume regional ter esse tipo de ajuda espiritual quando se precisa. Às vezes, para pedir uma limpeza no corpo, tirar um mal olhado, espantar energias negativas. Muitas mães levam seus filhos ainda bebês para esse tipo de ritual nas casas das rezadeiras, por terem filhos doentes ou crianças que têm o corpo aberto e conseguem inconscientemente atrair e absorver energias pesadas. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe fazia esse tipo de trabalho na nossa casa. E ela era uma pessoa muito querida no bairro em que morávamos. A minha mãe tinha uma sensibilidade muito grande e aflorada com as pessoas e a energia que elas carregavam, ao ponto de chegar a desmaiar algumas vezes se alguém muito carregado negativamente chegasse próximo a ela. Na porta da nossa casa havia um caminho feito com sal grosso para amenizar a energia das pessoas que entravam na nossa casa, pois já que eram muitas pessoas que entravam o dia todo, nem sempre elas estavam sozinhas. Algumas delas entravam acompanhadas com espíritos. Na minha infância, eu via algumas crianças e achava que eram filhos que acompanhavam seus pais. E hoje eu sei que se tratavam de espíritos que acompanhavam as pessoas, pois sempre a pessoa que entrava na minha casa voltava sozinha, ou não. A minha mãe atendia as pessoas e muitas vezes elas esqueciam de levar as 3 mudas de pinhão roxo. Até ela colocou uma foto aqui para mostrar como é o pinhão roxo. Mas eu não vou mostrar aqui, mas digitem aí no Google depois. Pinhão roxo, aí vocês vão ver a folha que é. Então, na nossa casa havia um pé muito bonito de pinhão roxo. E a minha mãe tirava alguns para poder fazer as rezas. Precisamos lembrar que as mudas deveriam ser frescas e abertas, pois a rezadeira faz as suas rezas balançando a muda de pinhão roxo sobre a cabeça e o corpo da pessoa doente. À medida que a reza é feita e a muda de pinhão roxo passa sobre a cabeça e o corpo da pessoa, ela tira as energias negativas e a muda vai murchando instantaneamente ao ponto de ficar completamente sem vida se a pessoa estiver muito carregada com energias negativas.
Um dia, eu estava brincando com as minhas bonequinhas de pano debaixo do pé de pinhão roxo na minha casa. Era um pé muito lindo, as folhas eram grandes e muito abertas. De repente, as folhas começaram a murchar e ficaram bem baixas. Foi algo tão repentino que eu não entendi. Quando eu olhei de canto de olho, eu vi uma mulher entrando na minha casa e ela estava chorando muito e segurava uma criança no colo que era recém-nascida. Ela não estava sozinha e uma outra mulher mais velha a acompanhava. Minha mãe, por conta da sensibilidade, logo desmaiou e a minha prima mais velha foi quem ajudou na hora. Eu corri para ver o que era. Minha mãe já estava ali se recuperando e a mulher, com a criança no colo, já estava sentada em uma parede ali da cozinha. Alguns detalhes do que eu vou contar aqui foram ditos anos depois pela minha mãe, pois naquela idade eu não entendia muito o que estava acontecendo. Minha mãe, depois do desmaio, estava conversando com a mulher, com a mãe da criança, e foi mais ou menos assim: eu sou a terceira rezadeira, não é? E a mulher respondeu: sim, a senhora é. Como sabe? E minha mãe respondeu: a pergunta que você deveria fazer não é essa, e sim se o que você está fazendo é certo. A minha mãe explicou para mim depois que aquela senhora que entrou na nossa casa, ela tinha uma filha muito doente nos braços, aquele bebê. E naquela época, recursos e médicos eram coisas de rico e nem todo mundo tinha condições. Então os pobres iam às casas de rezadeiras para pedir ajuda. Nesse mesmo dia que a mulher procurou a nossa casa, ela já havia ido de manhã em mais 2 rezadeiras diferentes. E a primeira delas disse à mãe da criança que a filha dela teve uma missão muito curta aqui na Terra e precisava partir. Mas se ela quisesse manter a criança ainda nesse plano, por conta de ser uma criança doente, ela sofreria muito. A primeira rezadeira fez o seu trabalho e orientou: se você quiser, será por sua responsabilidade e eu não vou negar ajuda a vocês. Mas você precisa passar por 5 rezadeiras diferentes durante o dia de hoje para que a criança fique com você por mais alguns anos. E isso não significa que ela será saudável a vida toda. Eu acho que o impulso de mãe dela não deixou ela desistir da filha. Eu acho que até eu faria o mesmo. Então, a mãe começou a sua saga atrás de 5 rezadeiras, como propósito de cumprir até o final do dia o que lhe foi orientado. A minha mãe foi a terceira rezadeira e ela ficou muito emocionada com a história daquela mulher. Lógico que a minha mãe ajudou e até indicou uma amiga também que era rezadeira. E chegando lá, com muita conversa, choro e diálogo, a mãe da criança entendeu que deixar e prolongar a criança viva só traria mais sofrimento para ela, pois sem condições de pagar um tratamento médico adequado, aquela criança iria só sofrer. A minha mãe conta que a mulher voltou para sua casa e não procurou a 5ª rezadeira. Com menos de 12 horas depois, a criança havia falecido. Mas dizem que no caixão o semblante dela era de alívio. A mulher ainda teve mais 4 filhas depois desse bebê. Minha mãe contava essa história emocionada quando ela ainda era viva, e eu acredito que o amor de mãe pode tudo. E ela termina aqui: Ana, obrigada pela oportunidade, um abraço para você, para o Matheus e para as crianças. Mandarei mais relatos. Muito obrigada, um beijo para você. Situação difícil, né? Não, como que a gente vai julgar a mãe? É assim, a primeira rezadeira viu, sei lá, sentiu ali, ó, a missão dessa criança acabou, tipo, porque senão você chega com a criança doente, a rezadeira vai lá, faz,
né, bens, e não, ela vai melhorar e tudo. Mas nesse caso ela sentiu, ela disse, a missão dela já acabou aqui, ela tipo deve partir. Mas a mãe, não, não. E ela falou, eu posso, dá para deixar ela aqui mais um tempo viva. Porém, ela vai ficar viva, mas sofrendo, porque ela vai ser uma criança muito doente. Então é certo fazer isso, manter ela aqui viva para que ela sofra. E, né, a mãe tentou até que acho que no final a mãe compreendeu e acabou deixando a criança partir. Que triste, né, gente? Que situação, misericórdia. Né? Mas eu não sabia desse negócio das 5 rezadeiras. Era mais uma um ritual de benzer em 5 rezadeiras no mesmo dia para que algo específico aquilo acontecesse. Enfim. Bom, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se alguém tem uma história parecida ou algo a comentar, deixa aqui embaixo, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!